Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião, Coração do Pai Nosso. E em seguida o vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem ofendeu. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade, e ele vos conduzirá a toda a verdade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas por que vos disse isso? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Peço ao primeiro secretário João Márcio Macedo Silveira que proceda a chamada. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 21ª sessão ordinária neste dia 26 de maio de 2025. Coloco em votação no plenário a dispensa a leitura da ata da 20ª sessão ordinária, realizada em 20 de maio de 2025. O vereador for contrário à dispensa da leitura da ata que se manifeste. A dispensa da leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Requerimento 84 de 2025, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, o qual solicita que, após deliberação plenária, seja oficiado o chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, para que informe se os exames e procedimentos realizados via consórcio público de saúde credenciados já estão sendo ofertados para a população. Quais os exames e os procedimentos ainda estão pendentes de realização de credenciamento? Qual a previsão para que seja normalizado o agendamento de todos os procedimentos e exames via consórcio público de saúde ofertados para a população? Ofício número 182 de 2025, de autoria da secretária municipal de assistência social, senhora Cátia Regina Faria Costa, e do diretor do Departamento Municipal de Assistência Social, senhor Maicon José da Costa, os quais solicitam a utilização das dependências da Câmara Municipal de Piuí para a realização da Conferência Municipal das Cidades 2025, etapa preparatória para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, promovida pela Prefeitura Municipal de Piuí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ofício 72 de 2025,
datado de 10 de abril de 2025, de autoria do diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgotos, senhor Eduardo de Assis, e da contadora, senhora Liliane Aparecida Silva, os quais encaminham a prestação de contas do SAAI Piuí, relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial do mês de abril de 2025. E-mail de autoria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, com objetivo de divulgação da criação de unidades de atendimento ao eleitor, UAI, com o objetivo de facilitar o acesso dos serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral e ampliar a identificação biométrica do eleitorado mineiro. Ofício 62 de 2025, de autoria da presidente da Associação de Defesa Ambiental de Piuí, senhora Carmen Lúcia Arantes Costa, a respeito do processo de elaboração do plano de manejo da APA Serras e Águas de Piuí. Ofício 303 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao promotor de justiça, Dr. Humberto Henrique Rufino de Miranda, acusando o recebimento do ofício requisitório, no qual requisita o envio das prestações de contas do município de Piuí, Minas Gerais, relativas aos anos de 2011 e 2012, os quais foram encaminhados em anexo. Portaria 38, de 23 de maio de 2025, que dispõe sobre data e horário para outorga do troféu Profissional Destaque da Saúde e da homenagem ao Dia das Mães. Edital de convocação para a 21ª sessão ordinária. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamada dos vereadores do pequeno expediente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, público que nos acompanha, a imprensa falada e escrita e, carinhosamente, o nosso comandante Valério, que tão bem tem trabalhado na divulgação dos trabalhos dessa casa. Senhores, eu estou apresentando várias indicações. Para não delongar, eu apenas vou falar o número e sobre o assunto. Na indicação 376, estou solicitando que seja realizada uma avaliação técnica com posterior remoção de substituição por espécies adequadas da árvore localizada na rua Delfinópolis, número 121. Ocorre que essas árvores estão adentrando a casa e derrubando o muro. Eles já foram na Secretaria do Meio Ambiente pedindo a retirada. Hoje elas foram podadas, mas ainda não foram retiradas. Também estou encaminhando ao prefeito algumas questões que as pessoas estão me fazendo e, por vez, repasso ao nosso gestor. É sobre o Conselho Municipal de Saúde. As perguntas são: qual o período de vigência do atual mandato do Conselho Municipal de Saúde, considerando que, conforme divulgado em redes sociais, o Conselho Municipal de Assistência Social tomou posse em 7 de maio de 2025, para o biênio 2025-2027, quando está prevista a realização da próxima eleição para a composição do novo Conselho Municipal de Saúde. Quem são os membros atualmente nomeados que compõem o Conselho Municipal de Saúde? A Secretaria Municipal de Saúde já publicou o edital referente ao processo de composição do novo Conselho Municipal de Saúde. Foi divulgada, também por redes sociais, a realização da Conferência Municipal de Saúde no dia 22 de maio de 2025. Existe algum estudo técnico ou embasamento legal que autorize ou preveja a realização da eleição para a composição do Conselho durante essa conferência? A justificativa é que, após reunião com representantes da Associação das Mulheres de Peito, surgiram alguns questionamentos relevantes acerca do funcionamento e da composição do Conselho Municipal de Saúde. Considerando a importância da transparência e da efetiva participação social no acompanhamento das políticas públicas de saúde, é fundamental essas informações sejam devidamente esclarecidas. Isso possibilitar a essa vereadora dar transparência e respostas àqueles que aguardam.
Através da indicação 393, estou solicitando melhorias, providências para a rua Honorino Soares de Oliveira. A rua, gente, está numa situação lamentável. A estrutura encontra-se comprometida, com vergalhões expostos e parte da calçada cedida, podendo ocasionar acidentes graves. Olha lá para os senhores verem. E olha o lixo. Bueiros entupidos. Olha, gente, está uma situação caótica. E aquilo ali, então, eu acho um absurdo. E vocês verem que no final é a entrada da casa do cidadão. E o mato cobre toda essa parte, além da sujeira. Imundície para tudo quanto é lado. Então, solicito que seja tomada uma medida mais rápida. Pode aumentar? Honório Soares de Oliveira. Aqui é o final da rua. Podemos ver ali portões das residências. Segundo os moradores aqui, já apresentando essa indicação e solicitando. Segundo os moradores, ali é uma continuidade da rua. Na indicação 392, estou solicitando troca de lâmpada queimada num poste localizado na esquina da rua Realino Soares de Oliveira com a rua Horácio Albertino, no bairro Cruzeiro. Já tem 3 semanas que eles estão no escuro. Através da indicação 391, eu estou solicitando a recuperação e manutenção urgente da estrada que dá acesso à região da Santa Luzia. Os moradores me passaram a situação. Gente, como que desce ali? Que carro que vai? Para chegar na casa... Olha ali, gente, aqui ele mediu, o buraco é mais fundo que a perna dele, olha lá. Moto, bicicleta, carro, qualquer coisa cai. E são moradores da nossa cidade. Essa situação não pode permanecer. Já foi pedido várias e várias vezes para que se faça algo. Então, nós temos os moradores ali no final, que não tem como. E, vamos lembrar, esse loteamento Santa Luzia, eles já estão passando por tanta situação com relação à regularização da água, da energia elétrica, agora também ao acesso às suas casas. Solicito medida urgente com relação a essa situação. Através da indicação 390, eu estou solicitando melhorias, providências para a rua Honorino Soares de Oliveira, mas nós já falamos sobre ela. A indicação 397, solicitando a operação tapa-buracos na rua Sargento Veloso, número 443, bairro Lagoa de Trás. É um buracão mesmo, que precisa ser o mais rápido possível resolvido. Eles estão colocando até uma planta, um vaso de planta, para não ter perigo da pessoa cair e acontecer alguma coisa. Na 398, eu estou solicitando a retirada de 3 árvores na rua Aleixo José de Souza, 105, bairro Bela Vista. O que os moradores estão falando? Que além de soltar grandes quantidades de folha, acumulando e junto ao lixo aparecem animais peçonhentos, é aquela lá. Eles já fizeram o pedido junto à Secretaria do Meio Ambiente, tudo que precisava, estão aguardando que... Olha lá, gente, tinha até uma viatura. Isso. Na indicação 396, eu estou solicitando a retirada da árvore que está danificando o passeio e oferecendo risco aos pedestres na rua Delfinópolis 121. Olha, gente, que situação. Sabe o que é? Não adianta ficar plantando árvores exóticas. Não adianta. Nós temos que plantar árvores que seja da nossa flora, que seja do habitat, porque aí a gente consegue um equilíbrio no ecossistema, com os pássaros, os outros animais que vêm para ali. Agora, essas árvores, observem, o que acontece? Ela é semelhante àquela árvore da rua Tenente Freitas, que eu apresentei o ano passado e até hoje nada foi feito. Só isso, muito obrigada. Vereador José Segundo Faria. Boa noite, excelentíssimo presidente, vereadores,
servidores da casa, público que nos assiste através das redes sociais. Gostaria, senhor presidente, de comentar sobre a indicação que eu fiz ao senhor prefeito, no qual solicita que seja feito um estudo técnico para a construção de uma praça pública e academia ao ar livre na área institucional do município, localizada no cruzamento das ruas Francisco de Paula Xavier e Rosinei Maria de Faria, no bairro Nova Esperança. Gostaria também, senhor presidente, de estar agradecendo a atual administração, na pessoa do Dr. Paulo e ao Fernando, de obras e toda a sua equipe, por atendimento a uma solicitação minha de duas faixas elevadas próximo ao bar do Rosimar, nos entrocamentos das ruas Maria Salomé, Bonés Bueno e Jacob Alcaro. Gostaria de agradecer, ficou, como se diz, o pessoal está preocupado ali com o trânsito, muito perigoso, é uma via que liga vários bairros ao centro. Foram efetuadas essas duas faixas elevadas semana passada. Gostaria de agradecer a tua administração. No mais, muito obrigado. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha nas redes sociais, imprensa escrita e falada, e aos nobres vereadores da casa. Senhor presidente, estou fazendo uma indicação no Departamento de Trânsito, solicitando estudo técnico para instalação de placa de proibido estacionar e entrada e saída de veículos em frente à entrada que dá acesso ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, na rua Padre Abel. Hoje a placa que está lá é essa aí. Está no poste. E já tem a entrada onde chegam as crianças, Então, pode... essa área aí. Então, aconteceu várias vezes de estar chegando para estacionar e descer as crianças, ter que descer as crianças na rua, porque não tem como estar tendo esse acesso aí. Então, solicitar o Departamento de Trânsito aí que coloca a placa, mas melhor sinalizada, porque a placa do jeito que ela está apontando para o chão e no poste. Quem voltar lá, Eduardo? Só da placa, por favor. Aí fica complicado até de estar... às vezes a pessoa estaciona até sem saber da forma que está, Segundinho? Não tem uma forma no chão, não está pintado, aí dessa forma, Então, solicitar aí essas melhorias aí na questão do trânsito. E também agradecer, senhor presidente. Ontem a gente esteve presente lá em Penedos, na inauguração da Academia ao Ar Livre, José Alves Gonçalves, José Tião. Estava lá presente os familiares, amigos, Padre Walter, a dona Rosa Maria Gonçalves, esposa do homenageado, aonde a gente fez a inauguração lá da Academia ao Ar Livre, levando até os moradores da comunidade, a academia, para trazer mais qualidade de vida, esporte, saúde, a gente sabe, e a gente esteve lá ontem presente, eu, o presidente Zé Ueto, Fernando, Fabinho, os demais vereadores do povo estão presentes, mas a gente justificou lá. Estava presente a Rosângela, secretária de saúde, a Rafaela, coordenadora do PSF, e a gente fez, aí está a família, a gente fez então os exercícios, Fabinho? E foi um momento assim, de satisfação de mais uma obra lá na comunidade que vai trazer mais conforto e saúde, segurança aos moradores. Também agradecer ao Dr. Paulo pelo carinho com a comunidade, foi comentado lá ontem. Está sendo feita a reforma lá do PSF, está sendo trocado todo o forro, fez o refeitório para os funcionários, a pintura. E também nos próximos dias já vai estar sendo feita toda a troca do telhado da escola Lindamar Martins. Sempre eu comento, é a única escola da comunidade rural do município, é a Lindamar. Então fica aqui o agradecimento a todos os envolvidos, pela realização das obras na comunidade e também de estar fazendo essa academia ao ar livre. Muito obrigado.
Peço ao secretário João Márcio Macedo Silveira que faça a chamada dos vereadores inscritos no grande expediente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite, senhor presidente. Vamos o mais rápido possível aqui, né, senhor presidente? Senhor presidente, queria estar agradecendo hoje a equipe das estradas, né? Queria que o Liz colocasse para nós aí, na região ali do Cucurute, mais para cima do Banana, aonde o senhor Zé Carlos, né, estava dando manutenção, né? Eu queria estar agradecendo ele aí. Fizemos reparos lá ontem, né, anteontem, e queria estar agradecendo ele aí. O Zé Carlos fez um belo trabalho, né, não finalizou lá ainda. E agradecer ao Andinho, né, ao prefeito Dr. Paulo, por estar sempre atendendo essas demandas que a gente tem passado para eles aí, né, e atendendo aos produtores rurais. A gente sabe que tá difícil, né, muito buraco com o estrago das chuvas. Então não mais é só para agradecer mesmo, né, ao patrulheiro que estava lá, o Zé Carlos, ao Andinho, né, e ao Dr. Paulo. Região ali do Cucurute, para cima do Banana ali. Também, senhor presidente, queria estar agradecendo a equipe da manutenção da iluminação pública, né, o qual os meninos sempre atendem muito bem as demandas, né, ao Vinícius, a Leda, né, sempre a gente passa as demandas, e foram alguns, não coloquei todas as fotos, que são muitas, mas agradecer aos meninos aí pela presteza, né, tá sempre aí toda semana na quinta-feira os meninos vêm. Agradecer ao Vinícius, a Leda, né, ao Pikachu também, que está sempre recebendo as demandas lá, né. Então é isso aí. Também, senhor presidente, queria estar agradecendo o departamento de trânsito, na pessoa do senhor Wallace. Eu apresentei uma indicação na semana, acho que passada, semana atrasada, não me engano. E departamento de trânsito, isso. E eles começaram a fazer a revitalização das pinturas, né, lá no bairro Nova Esperança, ali no Novo Tempo, né. Eles começaram a fazer a pintura no solo, mas ainda tem algumas esquinas que estão faltando as placas, né, de colocar as placas. Mas desde já eu já agradeço os meninos, né, o Wallace e toda a sua equipe, que foi passado para eles aí, já começaram a pintar. Hoje eu vi eles perto ali da Severo Veloso, então eles estão fazendo uma varredura, descendo de um lado e de outro, né, com a pintura do solo, e vamos aguardar agora, né, a colocação das placas em todo o bairro lá. A gente sabe que tem muitas esquinas, é um bairro perigoso, não só aí como Santa Clara, né, esses bairros novos que estão expandindo ali pelo fundo, né, do hangar. Tem muita esquina lá que está faltando sinalização ainda. Quero agradecer então o Wallace e toda a equipe, né, do departamento de trânsito. Também, senhor presidente, eu queria estar hoje agradecendo ao prefeito, né. Eu fiz uma indicação, foi em janeiro, né, deste ano, e ela está começando a ser executada, que é a pavimentação asfáltica da rua Vigilado Manuel de Castro, Vitor Soares Silva e Elídia Maria Soares. Já começaram a fazer a preparação do solo, né? A gente sabe que lá na Nova Piuí só faltava mais essas ruas aí para poder fazer o recapeamento, né? Fazer o asfaltamento, ou que fosse bloquete. Então, na verdade, não solicitei asfaltamento. O que pudesse ser feito já estava de bom tamanho. Mas o Paulo vai fazer aí para nós, né, um asfaltamento nessa rua, né, então é só agradecer mesmo o prefeito. Eu falo que quando você tem um prefeito, um executivo que tem compromisso, né, as coisas acabam saindo do papel, acaba acontecendo, né. Aqui mora uma senhora que tem um filho e a gente sabe do transtorno que eles passam com essa terra, com essa poeira, com essa bagunça aí. Então agradecer ao Dr. Paulo aí por mais essa obra que está sendo executada. Também, senhor presidente, queria estar agradecendo a equipe da limpeza, né, na pessoa do Gaguinho, que na semana passada foi passado para ele, e de imediato ele fez a retirada da bagunça que estava na rua 18 do Forte, né, 18 do Forte, com a rua Leonel Gonçalves de Moura. Eles fizeram a retirada lá e os moradores se comprometeram de controlar, colocar os ganchos, né,
nesse muro da esquina, né? Eles fizeram até uma lavagem depois lá, lavaram, ficaram limpinho. Então agradecer também aos moradores por contribuírem com isso aí, para evitar esse acúmulo de lixo, né? Também, senhor presidente, queria estar agradecendo aí a equipe do Obras, né? O qual fizeram aquele reparo. É um problema que nós temos crônico aqui na Rua do Carvalho, né? Próximo ali na Ponte do Carvalho, ali, que é aquela grelha. Toda vez que arruma, ela dava problema. Agora, dessa vez, eles fizeram uma obra, um reparo mais, como se diz, de perfeição mesmo. Agora você passa lá, ficou bem fixado, colocaram uma angulação muito melhor. Então, agradecer os moradores ali, para falar a verdade, não conseguiam dormir à noite por questão dessa bagunça que fazia, essa barulhada que era, essas grades, esse gradil aí. Então, agradecer o Fernando, né? E todo o pessoal que trabalhou lá, que foi o Valtinho, o Neco, o Márcio, o Luciano, né? O Fernando e o Tadeu. Senhor presidente, você tem que colocar para nós aí, o Elias, o vídeo, né? Lá do Morro do Tabaco, aonde o senhor Wagner Miranda, eu falei assim, eu não vou ter que postar esse vídeo para poder as pessoas verem, né, para ir para o Paulo, o que é o reconhecimento do serviço. Eu acho interessantíssimo, né? Quando executa o trabalho, eles pedem, mas quando agradece, é satisfatório para a equipe que trabalha lá. Nessa época agora não vai precisar de mais dessa história. Tolinho, fazendo esse vídeo aqui para agradecer você, meu amigo. O Andinho aí, o Dr. Paulo e a equipe das estradas tudo aí por ter dado atenção nessa estrada da Serra para nós. Olha que beleza, aqui você custava passar com carro, agora de caminhão, vai tranquilo. Nessa época agora não vai precisar de mais dessa estrada, como eu falei. Muito obrigado, meu amigo. Deus quiser, se vocês precisarem de nós aí, nós estamos juntos. Beleza? Muito obrigado, viu? Falou. Esse reconhecimento para a equipe, o pessoal que trabalha nas estradas, o presidente, é muito importante, porque os meninos se sentem valorizados, sabe? Quando um produtor, né, que está lá na divisa do Capitólio, lá no Alto da Serra, me mandou esse vídeo, eu fiquei super satisfeito, porque os meninos também ficaram satisfeitos. Então, agradecer, né, quem teve lá foi o Zé Carlos, né, eles ficaram 15 dias nesse pedaço para conseguir abrir essa estrada. Aqui, na verdade, custava passar um carro, e do lado é uma ribanceira. Mas, à medida que eles foram trabalhando lá, tanto o Matheus como o Zé Carlos, né? E tiveram o pessoal também dos caminhões que foram jogar material. Foi o Ivo, o William, o Emerson, o Walter Júnior e o Inho, né? Também, senhor presidente, queria estar agradecendo aqui hoje, eu sei que ele vai estar aqui presente em breve, né? O pessoal do SAMU, o Felipe, secretário executivo, o qual na semana retrasada nos comunicou, acho que chegou até a comunicar o João Marcos. Senhor presidente, no mandato passado nós fizemos várias visitas, né, à Varginha para solicitar a reposição, né, da frota aqui, que a gente sabe que estava sucateada, e aos poucos, né, a gente foi conquistando essa vitória, né. Nós fomos receber, na época o Reinaldo estava como vereador, foi com a gente, né, até o Fábio Baquerete estava lá presente também no dia da entrega, estava junto com a gente lá, o secretário de Estado de Saúde, e só agradecer, né, o Felipe. Na semana retrasada ele comunicou, né, que a outra nova viatura será entregue. Nessa última ida, até o Segundinho esteve com a gente lá, né, João Marcos? Fabinho, você me permite uma parte? O motivo é de agradecimento mesmo, né? Até porque a gente acompanhou o pronunciamento, né, do secretário executivo do CISU e a gente visualizou que desde a vez em que a gente conseguiu a primeira ambulância, que foi a reposição que veio a Piuí, depois de um longo período sem a viatura, né, nós tínhamos aí cerca de 7 anos sem repor o veículo, nós continuamos lutando para que a segunda ambulância viesse também ao município, né? Tanto é que durante as visitas que nós fizemos lá, vários ofícios encaminhados, e por último essa visita que fizemos agora no início desse mandato, foi quando eu até tomei a liberdade e comentei com você que havia saído uma planilha do Ministério da Saúde, onde estava listado o nome, falei isso aqui na Câmara também, de todos os municípios que seriam contemplados com a unidade do SAMU. Porém, o nome de Piuí não constava nessa lista que havia sido publicada pelo Ministério da Saúde. Foi onde a gente rapidamente acionou o Felipe, pediu a ele uma proatividade para que pudesse verificar junto ao Ministério da Saúde, visto que nós em Piuí já estávamos no aguardo da
segunda ambulância que seria reposto, né? E a informação que a gente tem é que ela chega nos próximos dias para poder já integrar o serviço. Inclusive, gostaria de falar aqui, Fabinho, ao presidente dessa casa, né, de repente a gente poder receber ela aqui na Câmara, né, quando assim for fazer a sua entrega, e também lá em Varginha, que é a entrega oficial que acontece dos veículos vindo do Ministério da Saúde. Obrigado, João Marcos. É isso aí, a gente pode ir lá receber e depois fazer, né, presidente, a entrega dela, como nós fizemos a entrega daquela viatura do Corpo Bombeiro aqui na Câmara. Então é só agradecer mesmo o Felipe pelo empenho dele, né, nessa luta com a gente. Ele é uma pessoa muito boa, que tem um carinho muito grande com a cidade de Piuí. Então é só agradecer ele mesmo. Senhor presidente, e eu fiz também uma indicação, essa é a última, viu? Eu vou encerrar aqui, o senhor não repara não. Eu fiz a indicação número 394 de 2025, né? Vereador Abar subscrito, no uso das suas atribuições prerrogativas regimentais, em especial aquelas previstas no artigo 136 do Regimento Interno, solicita melhorias, revitalização do passeio na rua Antônio Tobias, lateral do cemitério. Os moradores me chamaram lá ontem até, e pediram, Fabinho, para tomar uma providência. Até foi feita a supressão de uma árvore aí, foi 3 árvores, né? E ao estar lá presente, eu olhei, mais para frente tem mais umas 3 ou 4 árvores, inclusive estão estourando não só o passeio, mas também a rua, né? Pode estar até danificando até o muro. E eu estou fazendo essa indicação aí, ver se o prefeito faz uma avaliação dessa rua, ver se consegue dar uma ajeitada para nós aí, refazer todo o passeio, porque eu falo assim, a gente cobra da população, mas acho que a gente primeiro tem que fazer o dever de casa. E fazer uma nova pintura nesse muro, né? Tá muito feio. A gente sabe que a população ali merece, né? E não só a população, como os visitantes que chegam por ali. Essas árvores, como é que chama, Fernando? Cibipiruna, né? Elas danificam muito, elas crescem muito. E essas árvores aí, conversando com o Walter, elas têm mais ou menos 40 anos que elas foram plantadas aí. Está na meia idade. Tem 40 anos que elas foram plantadas aí. Acho que a gente tem que tomar cuidado, porque com os temporais que estão vindo agora, olha essa árvore aí, ó. Aí não passa um cadeirante, né, e está danificando todo o passeio e até a rua já. Então, para poder ver se faz, às vezes, a supressão, um replantio de árvores de porte menor, né, na extensão de todo o passeio, e fazer um passeio novo aí, para que melhore até o acesso dos pedestres aí e a visibilidade do pessoal, dos moradores aí. Você me permite uma parte? Inclusive, eu achei muito interessante na sua fala, porque o cemitério precisa de áreas de maior acessibilidade. Hoje existe uma dificuldade enorme para uma pessoa cadeirante se locomover na área interna do cemitério. E a gente sabe que o ambiente público ele tem que ser acessível a todo o público, né? Então, pensando-se nisso, a gente sabe que algumas melhorias ainda tangem para ser feitas aí nesse espaço, pensar sobre essa questão da área de acessibilidade. Eu estava acompanhando o sepultamento de uma pessoa que tinha um familiar cadeirante e foi uma dificuldade danada para que essa pessoa conseguisse chegar próximo ao túmulo em que a pessoa ali seria sepultada, né? Algo que tem que se pensar mesmo. É isso aí. No mais é só, presidente. Obrigado, viu? Vereador Antônio Fernando Gomes. Senhor presidente, nobres colegas, faço uso da palavra para parabenizar a secretária de Assistência Social, a Cátia, e o diretor Maicon, pela brilhante conferência da assistência social realizada no município, que trouxe alguns esclarecimentos e também nas escolhas dos delegados que vão representar a nossa cidade em Belo Horizonte. Então, aqui, cumprimentar os dois e toda a equipe delas, todos os funcionários da assistência social, pela brilhante conferência realizada no nosso município. Nessa mesma linha também, quero cumprimentar aqui a secretária Rosângela Terra e o Adael, também pela brilhante conferência da saúde, e já respondendo alguns questionamentos da nossa colega vereadora Shirley, que teve que sair, mas eu disse a ela aqui pessoalmente que já houve a escolha dos delegados, representantes, saindo o representante de Penedos, um representante de
Lagoa dos Martins e os demais representantes da cidade de Piuí. Então, por incrível que pareça, tivemos aí a presença de vários colegas na conferência e, como eu disse, por incrível que pareça, aí tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais da demanda e da necessidade da área de assistência social e também das demandas da saúde pública de Piuí. Então, quero deixar aqui, até em nome dos colegas também que estiveram presentes, parabenizando. Tivemos aí brilhante palestra da doutora Ana, do Marcelo, que é prefeito de São Sebastião do Paraíso, que abrilhantou a nossa conferência. E também a participação da nossa comunidade. É só, senhor presidente. Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra. Gostaria de cumprimentar o senhor, os demais colegas, aos assessores dessa casa e ao público que nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria, em primeiro momento, de dirigir aos colegas. Hoje eu fui abordado durante uma andada nas vias públicas da cidade, solicitando uma pessoa que havia solicitado, inclusive a ela informei também que o vereador Lúcio, no início, já havia feito também essa solicitação, mas que traria novamente a esta casa para reforçar o que o companheiro já havia apresentado. E essa pessoa trabalha no serviço de limpeza pública do nosso município e ela estava alegando, Lúcio, a dificuldade que esse servidor tem quando ele precisa ir ao banheiro e estar próximo ali à região do parquinho municipal. E essa é uma realidade que está sendo enfrentada também pelas crianças, que vão aos finais de semana com os seus parentes e acabam não tendo ali nas laterais das imediações o local que ela possa estar utilizando. Eu falei a ela que você havia apresentado essa indicação, estou apenas aqui trazendo novamente aos senhores para que ela seja reforçada. Realmente ali carece de um local que seja feito ali no espaço esse banheiro, esses banheiros que atendam aí a população e também os funcionários que ali trabalham. Uma parte com o vereador. Obrigado, viu? João Marcos, já está, graças a Deus, foi a primeira indicação que eu fiz, assim que nós assumimos aqui como vereador, já está na mão do Tadeu, que é o nosso secretário de obras. O prefeito já falou com ele para já estar fazendo o projeto. Eu creio que no mais rápido possível nós vamos estar lá inaugurando esses banheiros, e também não só os banheiros, também como a iluminação, João? Lá a gente percebe que está precisando muito de colocar ali algumas lâmpadas de LED, para que dê uma iluminação com mais segurança para os usuários, Então, creio que tive com o prefeito semana passada, ele ainda comentou comigo que está correndo atrás. São muitas obras, Piuí hoje virou um canteiro de obras, João? Então, estão trabalhando bastante, o Fernando trabalhando bastante. Mas é isso mesmo, João. Obrigado, viu? Era só um complemento dessa questão. Fui também abordado solicitando uma atenção também em relação à questão dos redutores de velocidade. Já falei isso aqui na casa. A gente sabe que hoje a equipe do setor de trânsito, ela trabalha no seu limite, ela tem dado aí o seu melhor, tem feito a sua atividade diária, mas as pessoas vêm pedindo uma atenção em relação à questão dos redutores de velocidade, que em alguns lugares não estão devidamente sinalizados ou apagados, o que tem causado um certo tipo de transtorno. Inclusive, o morador, a pessoa que me abordou, o cidadão, ele disse que quase danificou o seu veículo ao passar por um redutor que não estava visível. Então, pedir aí essa atenção ao setor de trânsito relacionado a esse cronograma voltado para os redutores de velocidade. Eu encaminhei um ofício à comandante do Corpo de Bombeiro, Coronel Jordana, solicitando que seja dada uma atenção ao nosso pelotão local do Corpo de Bombeiros, no sentido de encaminhar um veículo para a vistoria. Eu já havia falado isso aqui na sessão da Câmara. Nós sabemos que o bombeiro ele teve um acidente recente agora com o carro que fazia a vistoria, e essa vistoria agora está sendo feita na caminhonete, que seria um veículo que deveria estar disponível para atender ocorrências em local de difícil acesso. Então, talvez está fazendo uma vistoria, está atendendo algo administrativo do pelotão,
acontece uma ocorrência, acaba ficando impedido, né, de estar atendendo essa ocorrência. Reforçando também, né, o empenho em mais uma caminhonete 4x4, o Fabinho e eu estivemos lá na legislatura passada com outros vereadores também, foi encaminhada uma caminhonete 4x4 para o Corpo de Bombeiro, mas nós sabemos que além dessa que está em uso, é necessário uma para combate de incêndio florestal. Então, pedindo o empenho aí da comandante nesse sentido e convidando a mesma para uma visita ao nosso pelotão local, uma vez agora que ela é a primeira comandante mulher a assumir o Corpo de Bombeiro no estado de Minas Gerais. Agradecer, né, também o que foi feito ali no sentido no bairro Jardim Betel, na instalação, né, de um ponto de transporte coletivo, né, da circular, atendendo os moradores do bairro e circunvizinhos. E hoje tive a liberdade de falar com o nosso prefeito também sobre a importância da implementação do transporte escolar. Tem muitos alunos ali do final do Betel que muitas vezes tem que deslocar até o Parque da Mina ou até a rua subsequente para poder ingressar aí ao ônibus escolar, pedindo aí essa atenção ao Executivo. Gostaria também, senhor presidente, de pedir a instalação de um redutor de velocidade, um estudo, na rua Aloysio Arantes, bem próximo ali aonde está localizada a OAB. O fluxo de veículos ali é intenso e eles passam numa velocidade muito acentuada. Então, pedir ao setor de trânsito que possa estar analisando essa questão. Gostaria de agradecer o setor de obras, na pessoa do diretor Fernando, né, e do secretário Tadeu, pela fixação dos bloquetes que estavam soltos na rua Professora Leontina Ribeiro, e hoje também recebi a foto, né, da fixação dos bloquetes no início da rua Zoroastro da Costa Lima, que também foi um pedido que trouxe a essa casa. E as placas que estão instaladas no redutor de velocidade foram novamente refixadas no redutor de velocidade da rua Jair Ferreira Leite. Gostaria também de cumprimentar o Serviço Social e a Saúde pela realização das suas conferências que foram realizadas, a 14ª Conferência do Serviço Social e, se não me engano, né, 11ª, né, do Serviço de Saúde, ambas com a discussão de temas muito importantes voltados aí para a aplicação da nossa comunidade. Senhor presidente, eu gostaria de falar aqui, e trouxe um alerta a esta casa, o vereador Lúcio também vai muito ali, né, remover os pacientes ou deixá-los ali para o atendimento. A Santa Casa vem vivendo um momento de superlotação. Esses dias cheguei lá durante o meu plantão no SAMU, as únicas macas para recebimento dos pacientes na ala do primeiro andar, que é o pronto-socorro, eram as macas que estavam na sala de emergência. Ou seja, todas as demais do lado interior estavam devidamente ocupadas. Falei aqui na Casa Legislativa que nós estamos prestes a ter uma onda onde teremos temperaturas ainda mais baixas do que estamos vivenciando e com o avanço de doenças respiratórias, uma maior lotação dos espaços hospitalares. Então eu gostaria de me dirigir aqui, não só à Comissão de Saúde, mas com todo respeito ao vereador Fábio Tulin, que é o presidente da mesma, e também aos demais vereadores desta casa, para que possamos, de repente, fazer uma visita à instituição e entender qual tem sido o procedimento e qual o plano de contingência tem sido elaborado, caso nós venhamos ter uma superlotação no seu nível máximo, porque está acontecendo de uma maior procura de pacientes, tanto para atendimentos quanto internações na unidade hospitalar. Talvez seja a hora de fazer uma melhor conscientização da nossa população de quando procurar o hospital e quando procurar uma UBS para o seu atendimento. A gente sabe que está ficando ali devidamente lotado. E conscientizar também, senhor presidente, as crianças, né, e os seus pais de manterem o calendário vacinal em dia. Vacinar da gripe, né, procurar manter o esquema vacinal em dia, porque estamos atravessando aí um duro processo que não é só Piuí. Nós estamos recebendo de Piuí, senhor presidente, paciente de Cássia está vindo para Piuí. Nós estamos vendo paciente de Belo Horizonte vindo para Formiga. Os grandes centros procurando vaga nas nossas micros, porque já não tem mais onde colocar os seus pacientes. Então nós estamos diante de uma realidade
que pode trazer ainda, né, pode ser ainda mais assustadora se um planejamento não for muito bem adequado relacionado à questão de saúde pública. Outra questão que trago a essa casa, senhor presidente, é trazendo uma ideia aqui que já foi pauta também da legislatura passada, mas eu acredito que talvez de um longo prazo, para que seja analisada a possibilidade da criação de uma casa de passagem no município de Piuí. Hoje nós temos a Casa de Maria, ela consegue abarcar, né, pessoas do sexo masculino que desejam ali passar a noite, se alimentar, tomar um banho, mas seria necessário nós termos uma casa que abriga todos os públicos. Nós temos hoje alguns focos em nossa cidade, alguns pontos específicos de vulnerabilidade social, pessoas que estão em situação de rua, levados pelo vício, ora por álcool ou por droga, ou aqueles que estão em situação de rua em caráter permanente, são moradores de rua mesmo, em caráter definitivo, e a gente fica preocupado, porque nós estamos enfrentando também não só a vulnerabilidade social, mas também a questão do frio, que é um agravante que pode trazer complicações de saúde a essas pessoas, comprometendo a dignidade humana de quem está aí fora. O Lúcio até mencionou ali dentro, né, sobre talvez ter que deslocar com pacientes, né, para essas unidades, como a Casa de Maria. Seria interessante que o município tivesse uma equipe, e essa equipe pudesse fazer a abordagem dessas pessoas, desses cidadãos, fazer o acolhimento, né, fazer ali a identificação e oferecer um abrigo seguro e humanizado para que eles possam permanecer ali, pernoitar ou permanecer por um tempo, até que eles consigam, de certa forma, recuperar o seu convívio familiar ou se restabelecer no convívio de sociedade. Nós sabemos que acontece muitas vezes, não sei se o vereador Lúcio já presenciou, de um paciente chegar no hospital, ser causa social, ser atendido e quando ele é liberado, ele não ter para onde ir. A gente não ter aonde para que esse paciente vá. Talvez ele fique ali no hospital 2, 3 dias, ou, né, está ali sobre um leito hospitalar porque não tem um local apropriado para receber essa pessoa, né, e colocar ele em condições dignas, né, de acompanhamento enquanto ser humano. Então pedir aí, de repente, uma equipe, principalmente nesse período agora sazonal, que possa estar fazendo esse levantamento, essa buscativa na nossa cidade, né? E também dispondo, de repente, de um veículo que consiga não só fazer a abordagem da vítima, mas levá-la para um local seguro, onde ela possa receber aí a sua base de apoio. E também que a Santa Casa possa ser informada sobre essa política sedimentada do município, uma vez que vários pacientes que procuram uma instituição acabam sendo pacientes de algum cunho de finalidade social. Eu acho que é importante, senhor presidente, e estou encaminhando um ofício junto também, pedindo que haja uma reunião da rede. Eu acho que é hora do município de Piuí nós colocarmos serviço social, saúde, CAPS-AD, todos falando a mesma língua para a gente conseguir intervir nessa questão. Nós estamos caminhando em algumas ruas aqui da cidade de Piuí, que os vícios têm levado as pessoas a ficarem numa situação extrema, aonde a gente passa e os próprios moradores já estão com medo de residir próximo a esses locais, e aonde as pessoas já não conseguem mais sair das condições em que elas estão. Então elas precisam de ajuda, precisam ser direcionadas e acolhidas para um local de devido suporte para que elas possam fazer o devido tratamento. Termino aqui a minha fala, senhor presidente, repudiando o que aconteceu na Santa Casa de Piuí, que a gente viu ali claramente, né, que um paciente, ao ser atendido pelo serviço, ele foi totalmente grosseiro e as suas palavras, de certa forma, feriram a dignidade de um profissional de saúde que estava em exercício da sua função. Ele cometeu ali, né, segundo o que a gente vê noticiado, injúria racial, preconceito, né, foi falas ofensivas direcionadas a uma profissional que estava em exercício. Tanto é que ele foi penalizado com rigor da lei. Ele saiu dali conduzido à delegacia de polícia. E eu acho interessante dizer aqui,
O respeito é a base de tudo. O respeito é a base de uma boa convivência. Quando falta o respeito, predomina o preconceito. Nós precisamos valorizar os nossos profissionais e garantir que pessoas como essa tenham lições devidas nos rigores da lei. No mais é só, senhor presidente. Muito obrigado. Passaremos à ordem do dia. Segunda, discussão e votação do projeto de lei número 31/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a liberação de recursos financeiros destinados a repasse de contribuição social e da outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 31/2025. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 31/2025. Aprovado por 7 votos. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamado cidadãos inscritos para fazer o uso da palavra. Não é inscrito, senhor presidente. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamados vereadores inscritos para explicação pessoal. Senhor presidente, só agradecer aqui, recebemos nessa casa um convite, da Igreja Maranata para um evento dia 31. Ficamos muito felizes com o convite que foi recebido dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Convido ainda para a 22ª sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de junho de 2025, às 19h30. E amanhã também terá a solenidade das mães e do profissional da saúde. Muito obrigado.